não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém e amém. Queridos irmãos, Abacuque está passando por uma situação calamitosa. Ele está vivendo por volta do ano 586 a.C. E ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Abacuque é um profeta do sul de Israel, de Judá. E ele é testemunha ocular, ele é uma testemunha experimental de uma situação terrível. Que situação foi esta? A queda de Judá diante da Babilônia. Os irmãos aqui conhecem a história. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, porque Salomão deu alguns conselhos para o seu filho, o jovem Roboão. Primeiro conselho: você deve amar a Deus, guardar a sua palavra e cumprir os seus estatutos. Segundo conselho: você deve ouvir os mais velhos, porque os mais velhos, eles já passaram por muitas coisas na vida e eles saberão te dar boas orientações e bons conselhos. E terceiro conselho de Salomão para o seu filho Roboão foi: você não pode desrespeitar e não pode se tornar um peso para a comunidade de Israel. Respeite o povo, respeite os anciãos e respeite a Deus, e você terá um reino maravilhoso, bonito. Mas dizem que se conselho fosse bom, não se daria, mas venderia. E aí o Roboão fez exatamente o que o pai disse, só que ao contrário. Ele desonrou a Deus e desenvolveu em Israel muitos cultos e altares aos deuses pagãos das nações vizinhas de Israel. Ele também aniquilou a palavra de Deus, perseguiu os sacerdotes e desonrou os anciãos, ouvindo os mais novos. E os mais novos deram um conselho, dizendo: olha, o seu pai disse para você aliviar o povo, deixar o povo em paz, viver tranquilo. Não faça isso. Você pesa sobre o povo, coloque os tributos 4 vezes mais, coloque o exército na rua e oprima o povo, e com isso você vai ter um reino bom. E aí, como fruto disso, o país de Israel, que era um país unificado, entrou numa guerra civil, entrou num colapso, entrou numa crise. Esta crise semelhante a que nós estamos vendo no Chile, semelhante ao que nós estamos vendo na Venezuela, semelhante ao que nós vemos em muitos países do mundo, uma crise onde o país se divide. E aconteceu isso com Israel, o país se dividiu. Os anciãos nomearam um rei para si e levantaram Jeroboão como rei. E o povo de Judá, por fidelidade a Davi e a Salomão, nomearam e mantiveram Roboão como rei. E surgiu então, em 1 Reis capítulo 12, uma nação dividida. Israel do norte, que era composta por 12 tribos, que era reinada por Jeroboão, que era liderada e conduzida a partir da sua capital em Samaria, e ali eles tinham um lugar de culto, um lugar de louvor ao Senhor, que era nas montanhas. E surgiu Israel do sul, que é Israel composto de apenas 2 tribos, e também liderada a partir de uma cidade chamada Jerusalém, e o nome do sul passou a ser Judá.
a história do norte se desenvolveu e Deus levantou 22 reis no norte de Israel. E estes 22 reis advieram de pelo menos 9 famílias, 9 dinastias, 9 clãs. Esses 22 reis começaram com Jeroboão e terminaram com Oséias. E durante estes anos, cerca de 200 anos mais ou menos, 200 a 250 anos, Deus foi levantando no norte profetas. Aliás, o norte é o cenário, o norte é o palco, o norte é o ambiente aonde os profetas vão trabalhar com maior ênfase, com maior entusiasmo, com maior demonstração, porque Deus, ele não levanta profeta quando as pessoas se bastam com a sua palavra. Deus não levanta profetas quando as pessoas são sensíveis à voz de Deus e não precisam que outros ouçam a voz de Deus e lhes tragam aquilo que Deus quer dizer. Deus só levanta profeta quando o homem está enrijecido, quando a palavra está esquecida e deixada de lado. E como isso aconteceu no norte, apesar dos 22 reis, Deus teve que levantar muitos profetas, porque Deus levanta profeta aonde o pecado reina. Deus levanta profeta aonde as pessoas não têm sensibilidade à voz de Deus. Tem muita gente que diz assim: é muito bom termos profetas aqui. Ora, se nós temos profetas aqui, significa dizer que muita gente não está ouvindo a voz de Deus, e aí Deus precisa terceirizar a revelação que Ele tem para trazer para a pessoa. Mas se o indivíduo está sensível à voz de Deus, está quebrantado diante da palavra de Deus, Deus entrega a sua mensagem de forma individual e pessoal. Porque Deus é sim o Deus da nação, Deus é sim o Deus da família, Deus é sim o Deus do colégio, da coletividade, da agremiação, mas sobretudo Deus é o Deus de indivíduos, que fala com indivíduos e que se revela a indivíduos. Deus então começou a levantar profetas no reino do norte, e lá no reino do norte os profetas começaram a dizer: olha, Israel do norte, vocês estão cometendo 4 pecados, vocês estão praticando a idolatria, vocês estão praticando a prostituição, há muita prostituição, lascívia, concupiscência, adultério, fornicação no meio de vocês. Vocês estão praticando prostituições. Terceiro, vocês estão pecando, Israel do norte, porque vocês estão praticando a injustiça. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e o rico se assenhora do pobre, se tornando oportunista para oprimir, para segregar, para discriminar, para escantear e marginalizar o pobre. Então, vocês estão cometendo o pecado da injustiça. E por fim, vocês estão cometendo um 4º pecado. Vocês estão fazendo parcerias, alianças com as nações estrangeiras. E o Senhor disse que eu queria levantar um povo zeloso e de boas obras, que fosse luz para as nações, que fosse o sumo sacerdote das gentes, porque eu disse já: todas as nações da terra são minhas, mas eu tenho Israel, eu tenho os filhos de Jacó como meu povo peculiar. E por causa disso, por causa desses pecados, Deus vai levantar do norte uma nação, Deus vai levantar do norte um povo, e esse povo vai oprimir vocês. Israel do norte, apesar dos muitos profetas, apesar das visões e das visitações angélicas, apesar de buscar a Deus e de ouvir orientações de Deus, Israel não se corrigiu nos seus erros, até então que Deus levantou ao norte de Israel do norte, ao norte do país de Israel do norte, Deus levantou uma nação chamada Assíria. E a Assíria, por volta de 750 a.C., ela começou a se fortalecer como império. Ela derrotou o império egípcio e ela se fortaleceu. E aí os reis assírios
começaram a tentar invadir Israel do norte. Ali surgiram reis como Tiglat-Pileser, Salmaneser I, II. Quando chegou esse indivíduo chamado Salmaneser III, Israel do norte não aguentou. O rei Oséias baixou a guarda e o país de Israel do norte, as 10 tribos, foram levadas cativas para a Assíria. Foram destruídas, foram desfaceladas, passaram por um processo de trituração, de moenda terrível. E aí Deus poupou por um pouco de tempo, esticando um pouco mais o elástico da graça, enchendo um pouco mais o cálice da ira. Deus poupou Judá. E aí então Judá, quando viu que Israel do norte caíra diante dos assírios, mas que eles, o povo judeu de Judá, de Jerusalém, foi poupado, o povo de Judá começou a se arrogantear, começou a se ensoberbecer, a se ensimesmar, e eles batem no peito e dizem assim: olha, Deus não tem nada contra nós, porque se Deus tivesse algo contra nós, com essa força que a Assíria tem, a Assíria teria também invadido Judá. Mas pelo contrário, Senaqueribe tomou algumas cidades, mas quando Senaqueribe, que é rei, governador, general da Assíria, quando Senaqueribe cercou Judá, numa noite só Deus mandou um anjo e matou 185 mil assírios e nos livrou. Então quer dizer que Deus está do nosso lado, Deus está aprovando a nossa conduta. Vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. E aí a palavra de Deus diz que por volta do ano 700 antes de Cristo, 22 anos mais ou menos que o reino do norte está cativo lá na Síria, Deus levanta um profeta em Judá. Esse profeta é o profeta Isaías. E Isaías, inspirado por Deus, com 22 anos que o norte caiu, Isaías começa a dizer: Judá e Jerusalém, ouça o Senhor. Os mesmos pecados que Israel do norte, que as 10 tribos estavam praticando, os mesmos pecados que aquela fatia da nação estava praticando, vocês também estão praticando. Vocês estão praticando a idolatria, esquecendo-se do Deus verdadeiro e único, e criando postes, ídolos, altares, santuários a outros deuses. Vocês estão entregues à imundícia da prostituição. Jovem tendo relações sexuais pré-nupciais, não tem compromisso nenhum, mas se entregam à prostituição. Homens casados e mulheres casadas na atividade adulterina, tendo relações extramatrimoniais e conjugais. A prostituição está no meio de vocês, Judá. Deus começa a levantar Isaías, e Isaías diz: ó Judá, vocês estão sendo injustos. Vocês estão fazendo o indivíduo trabalhar o mês inteiro, e no final do mês o que ele consegue comprar é uma sandália. Vocês estão sendo injustos. Não há pão na mesa do pobre, não há pão na mesa do necessitado. O necessitado não é bem recebido nas reuniões de galas de vocês. Vocês são jactanciosos, arrogantes, prepotentes, ensimesmados. Não há bondade de Deus em vocês. Vocês são injustos, Judá e Jerusalém. Deus então começa a levantar o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz: olha Judá, vocês estão se aliançando com outras nações, e vocês acham que estas outras nações impedirão Deus de fazer aquilo que Ele tem para fazer com vocês? Assim diz o Senhor: eu, do mesmo jeito que levantei uma nação do norte para destruir o reino do norte, o reino de Israel, eu vou levantar mais ao norte da Síria uma outra nação, e esta nação vai aniquilar vocês, e vocês serão levados cativos, e a muralha de Jerusalém será destruída, e o templo de Jerusalém cairá, os sacerdotes serão envergonhados, alguns assassinados, e outros caminharão pelo deserto de cabeça baixa. Os ricos e os poderosos serão esbulhados, expropriados, e vocês vão pobres para a Babilônia, assim diz o Senhor. O povo, com a morte de Isaías, disse: Deus cessou a sua fala. E aí de repente Deus levanta Jeremias.
E Jeremias, irmãos, porque Isaías ele é da tribo de Judá, mas Jeremias é da tribo de Levi. Deus levanta reis e profetas para tentar conscientizar Judá e Jerusalém, dizendo: olha, vocês estão pecando. O Jeremias um dia tem uma visão e Deus diz: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele diz: Senhor, eu estou vendo uma panela. E que panela é essa? É uma panela no fogo, está cozinhando alguma coisa. E Deus dizia: para onde a tampa dela está virada? A tampa dela está virada para o norte. Aí o Senhor diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É do norte, Jeremias, que vai vir uma sentença. É do norte, Jeremias, que vai vir uma punição e um juízo, porque esse povo é reincidente e contumaz em suas práticas delitivas. Esse povo não se corrige, Jeremias. Aí então Deus dá outra visão para Jeremias e diz: Jeremias, vai até a casa do oleiro, e lá eu tenho uma mensagem a transmitir para ajudar Jeremias. E o Jeremias então vai na casa do oleiro, e lá na casa do oleiro ele chega, e o oleiro está fazendo uma obra sobre a roda, e aquela obra se desfaz. E aí o oleiro então amassa aquela obra. O oleiro vai fragmentando, quebrando, ele vai sovando aquela obra, até que ele torna a fazer um novo vaso. E o Jeremias diz: Senhor, qual é a mensagem? Qual é a mensagem para ajudar, Senhor? Deus diz assim: assim diz o Senhor, diga para Judá, diga para Jerusalém que eles estão orgulhosos, ensimesmados, empavonados. Diga que eles estão autossuficientes. Diga que eles têm o templo, mas não têm o Deus do templo. Diga que eles se reúnem no templo, mas eles se reúnem apenas de corpo, porque o coração e a mente está distante. Diga para eles, diga para eles. Do mesmo jeito como o oleiro fez aqui com esse barro, diga que eu vou fazer com eles, Jeremias. Compra um vaso, compra um vaso. E Jeremias compra um vaso, e Deus diz: anda pela cidade de Jerusalém com o vaso na sua cabeça. E ele anda por algum tempo com o vaso, um vaso bonito, caro. E aí um dia Deus diz: reúne o povo e quebra o vaso na frente do povo. E quando o povo tomar esse susto, porque você está quebrando um vaso caríssimo, valiosíssimo, na frente de todo mundo, você vai dizer: assim diz o Senhor. Alaman, Nasheira, Macandara, Mahai. Eu não suporto mais o pecado de vocês. Aleluia, eu não tolero mais a imundícia no meio de vocês. Eu não tolero mais esse comportamento de vocês. E do mesmo jeito que eu levantei uma nação do norte para destruir o norte de Israel, eu vou levantar mais ao norte dessa nação uma outra nação, e essa nação vai destruir Jerusalém. E aí então Jeremias profetiza no capítulo 25 que esse cativeiro seria de 70 anos. E aí é interessante, irmãos, que quando chega no tempo certo, Deus levanta por volta de 625, 630 mais ou menos antes de Cristo. Deus levanta mais ao norte da Síria dois impérios, o Império Medo e o Império Persa, o Império Babilônico, perdão. E aí Deus coloca um homem para conduzir a Babilônia. O nome dele é um pouco estranho, Nabopolassar. Ele nasce mais ou menos em 650, 660 a.C. E em 630 ele é um grande, poderoso imperador na Babilônia, Nabopolassar. E o Nabopolassar, ele tem um indivíduo que é general do seu exército, chamado Nabuzaradã. E o Nabuzaradã, general do seu exército, é um homem extremamente terrível nas suas estratégias de guerra, na forma como ele captura as suas presas e os países que ele persegue. E eles então vão até a Síria, e eles escravizam a Síria, eles tomam Nínive, que é a capital da Síria, e eles dominam a Síria. E aí então eles vão até Judá. E quando eles chegam lá em Judá, o rei que estava reinando em Judá era o rei Jeoaquim. E diz a palavra de Deus que o rei Jeoaquim tinha mandado construir os muros, reformar os muros que o rei Ezequias tinha levantado. E então ele fechou as muralhas, as portas da muralha de Jerusalém, até que Nabuzaradã, juntamente com Nabopolassar, cercaram a cidade de Judá, a região de Judá e a cidade de Jerusalém. Colocaram fogo no muro. Vocês sabiam
que o rei Ezequias, ele tinha feito uma fonte externa a Jerusalém, que Jerusalém dependia dessa fonte. É a fonte que no Novo Testamento é chamada de tanque de Siloé. Esta água que saía no tanque de Siloé em Jerusalém era uma água que vinha de fora. O que o Nabopolassar e o Nabuzaradã fizeram? Vamos fechar essa água, vamos desviar o curso dessa água, e eu quero ver esse povo com os muros queimados, as portas queimadas, eu quero ver eles resistirem por muito tempo. E aí então começou a faltar água, eles começaram a ficar desidratados, sedentos, fracos, e quando eles já não podiam mais ter força, nem o exército lutar, o exército da Babilônia invadiu Jerusalém. Foram no templo, aquele templo construído por Salomão. Os historiadores dizem que o templo de Salomão tinha custado mais ou menos $1 bilhão. Eles então invadiram o templo, roubaram os utensílios e colocaram fogo no templo, destruíram o templo. Eles invadiram as cidades onde tinham sacerdotes, e eles levaram cativos os sacerdotes. Eles foram nas casas onde as pessoas tinham panos finos, joias, animais, e eles levaram os rebanhos, eles levaram as joias, eles levaram as roupas. Eles furaram os olhos do rei Joaquim, e eles levaram o rei Joaquim cativo para a Babilônia. E quando o povo está sendo levado cativo para a Babilônia, quando as muralhas estão queimadas, as portas estão em ruínas, quando o templo está destruído, os sacerdotes estão mortos e envergonhados, os ricos, os sábios e os poderosos estão castigados, Abacuque surge no cenário. Ele vê toda essa cena, e ele então pega a sua pena e começa a escrever o seu livro. E nesse livro ele primeiro demonstra sua revolta, dizendo: Senhor Deus, que Deus é o Senhor? Que tipo de Deus é o Senhor, que vê o ímpio, que vê o pecador triunfando sobre o povo do Senhor e não faz nada? Que Deus é o Senhor, que usa um ímpio para punir-nos? Horas, Senhor, se o Senhor está com ódio de nós, o Senhor não pode usar uma nação que é mais ímpia, mais pecadora do que nós, para nos punir. Que Deus é o Senhor. E ele está angustiado e amargurado. E aí, quando ele está bem angustiado, bem amargurado, Deus diz para ele: ó Abacuque, ainda o templo está queimado, mas ainda o templo está lá. Entra no templo e eu vou te mostrar a minha glória, Abacuque. Você vai ver algo extraordinário. E ele então entra no templo e ele ouve a voz do Senhor. E ele diz no capítulo de número 2: eu ouvi a voz do Senhor e eu tremi. Eu disse: aviva, Senhor, a tua obra e o teu povo no meio dos anos. E no meio dos anos notifica a tua obra. E aí, quando ele está avivado, ele vai escrever um corinho, ele vai escrever o cântico, o louvor, que está no capítulo 3. E quando chega no final do capítulo de número 3, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais produto na videira, ainda que a oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado, ainda que os sacerdotes, os ricos, a glória, a beleza e o esplendor de Judá e de Jerusalém estão sendo cativos, apesar dos pesares, apesar das calamidades, apesar dos acontecimentos tristes e terríveis, eu todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Porque o Senhor é a minha força, Ele é o meu rochedo forte. Ele não apenas me fortalece e me sustenta, mas Ele me faz andar como as corças no alto, leve, livre e solto,
para a glória, honra e louvor do Senhor. O Abacuque, irmãos, ele é testemunha de um fato catastrófico. Ele é testemunha da queda de Judá. E apesar dele ter perdido provavelmente pai, mãe, irmãos, apesar dele ter perdido provavelmente familiares e amigos e bens, apesar dele ter perdido tudo que ele amava e tudo aquilo que ele apreciava, e ver a casa de Deus destruída, apesar de tudo isso, o coração de Abacuque, a alma e a mente de Abacuque estão preservadas e conservadas em Deus. Uma pergunta eu faço esta noite aos irmãos aqui: por que é que Deus permite que essas calamidades nos sobrevenham? Por que é que Deus permite que essas coisas ruins nos aconteçam? Por que de vez em quando, irmãos, as portas estão fechadas e Deus permite que as portas se fechem? Primeiro, Deus permite que as coisas ruins nos aconteçam, em primeiro lugar, para arrancar de nós o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa independência e a nossa ensimesmação. Quando nós estamos caminhando a passos largos na vida, e tudo é prosperidade, grandeza, esplendor e conquista, sem querer o nosso coração vai sendo minado pela água terrível do orgulho e da jactância. Mas aí Deus tira o piso de debaixo dos nossos pés. Ele tira os apoios e os arrimos que a gente tem na vida, e nós nos sentimos flutuantes, nos sentimos vitimados e somos, aleluia, solapados pelos adventos da vida. E quando acontece isso, a gente diz: Senhor, a sua ideia é me matar? Senhor, a sua ideia é me destruir? Deus vem e diz: não, a minha ideia aqui é simplesmente tornar você uma pessoa, aleluia, mais humilde, mais quebrantada, mais sensível, aleluia, mais inclinada, mais servidora. A minha ideia é arrancar de você toda essa cristalização que o pecado vai gerando. A minha ideia é arrancar de você toda essa plástica que o pecado vai gerando. A minha ideia é arrancar de você todo esse nariz empinado e colocar você de joelhos prostrados, de coração prostrado, de alma prostrada diante de mim, para reconhecer a minha grandeza, para se tornar dependente de mim, aleluia, e ver a minha glória agindo e sustentando a tua vida. Deus, irmãos, não nos poupa das dores, porque as dores são meios de Deus arrancar de nós o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa ensimesmação. Você nunca vai ver uma pessoa mais humilde do que aquela pessoa que sofreu, do que aquela pessoa que passou por angústias, por intempéries e por contingências na vida. Segundo, por que é que Deus permite esses momentos cruentos? Primeiro, para arrancar de nós o nosso orgulho, baixar a nossa crista. Segundo, para fazer com que o nosso coração se encha de ânimo pela oração. Eu vou dizer uma coisa para você: a gente finge que ora, a gente lê sobre oração, a gente frequenta seminários sobre oração, mas a verdade é que a gente não ora. Quando as coisas estão bem, a gente não tem nem tempo para orar. Igual um irmão falou para mim: Henrique, eu estou vivendo tantas coisas boas esses dias que eu não tenho tido tempo nem de orar, porque a vida é assim. Mas aí Deus permite que os ataques venham, que as aflições venham, que a Babilônia invada, que os tesouros sejam levados. Aleluia. Deus permite que a gente fique desnudado, desprovido. E aí, na escassez, na nossa angústia, nós dobramos os joelhos, aleluia, nós colocamos a boca no pó,
nós derretemos o nosso coração diante de Deus, aleluia, nós abrimos a boca e clamamos ao Senhor, e quando clamamos, descobrimos, irmãos, que Deus não é um déspota, um tirano, um aproveitador, que nos acusa dizendo assim, está vendo, agora você está orando, não, nós encontramos um Deus gentil, misericordioso, que vai colhendo as nossas lágrimas, e se levanta do seu trono, e se assenta sobre um querubim, e voa velozmente, até o momento e o lugar da nossa aflição, para nos socorrer, levanta essa mão por gentileza, levanta a tua face, levanta a face, levanta a face, levanta a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor esta noite. Pega na mão desse irmão e olha no olho dele aí, por favor. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não pertence a nenhuma dessas classes, olha aí de verdade no olho desse irmão, sem plástica. Olha aí para ele e diz para ele assim, fala para ele assim, fala a verdade, diga para ele, fala a verdade. Você nunca ora tanto quanto nos momentos que você está sofrendo. Fala a verdade. É por isso que Deus não afasta de nós a sua vara. É por isso que Deus não afasta de nós a sua podadora. Aleluias. É como diz Charles Haddon Spurgeon: como é que Deus forma um crente fiel? Deus usa o fogo, Deus usa a bigorna e Deus usa a marreta. Deus nos coloca no fogo. Quando a gente é tirado do fogo, Deus nos assenta na bigorna. E quando nós somos assentados na bigorna, lá vem as marretas de Deus. Mas não interessa, o Spurgeon disse, não interessa. Quem está segurando a peça, quem está segurando o instrumento é Deus. Nós estamos nas mãos seguras de Deus. Aleluias. Deus permite que a gente passe por momentos difíceis para nos levar à oração. Aleluias. Ai, irmãos, nós fazemos muitas orações que são inúteis. Nós não deveríamos nem fazer. Nós de verdade não devíamos fazer essas orações. São orações vazias, inúteis, plásticas, protocolares. São orações meramente para inglês ver, para os outros nos chamarem ou pensarem que somos espirituais. Porque nada é tão verdadeiro, nada é tão profundo quanto a oração de uma alma doída pelas lutas e pelas intempéries e dificuldades da vida. Aleluia, é ali que Deus ouve a perfeita, maravilhosa e extraordinária oração. Vocês sabiam que a oração no Antigo Testamento, ela não era proferida apenas em palavras. Havia algo que simbolizava a oração de todo o povo, que era o incenso. Vocês sabiam disso? Então no altar do Senhor havia um altar chamado incensário. Nesse incensário existiam ali embaixo um lugar de você colocar brasas. Você acendia e você fazia um incenso, que era um óleo perfumado, e jogava no incensário, e aquele incensário ia queimando aquele óleo, e aquele cheiro ia subindo até as narinas de Deus. E o incensário ou incenso, ele era composto de gálbano, de onixa e de estoraque. E se você um dia tiver a oportunidade de estudar o gálbano, a onixa e o estoraque, você vai ver que isso era um condimento. Que Deus disse: você vai pegar o óleo, vai pegar o gálbano, a onixa e o estoraque, vai triturar isso, vai moer isso, e vai jogar dentro do óleo. E será que quando o gálbano, a onixa e o estoraque estiverem bem moídos, bem triturados, aleluias, bem malhados, e eles forem jogados dentro do óleo, e você colocar fogo, eles vão liberar um perfume extraordinário, um perfume maravilhoso. E esse perfume vai atravessar o templo, vai atravessar o céu, aleluias, cósmico, vai atravessar o céu atmosférico, e vai chegar no meu santuário, e eu vou cheirar, e eu vou dizer: aí está a verdadeira oração. A oração como fruto de alguém que foi batido, a oração como fruto de alguém que passou por dificuldades e por lutas.
Pega na mão desse irmão e olha para ele e diz assim: fala a verdade. Você nunca ora tão profundamente quando você ora nos momentos difíceis. Fala a verdade, não é verdade? Aleluias, aleluias. Falta palavra, mas Deus entende o gemido. Faltam lágrimas, mas Deus entende a voz da alma, a voz do coração. Aleluias, a voz interna. Levante a mão, levante a mão. Levante a face, levante a voz. E se há força em você ainda, se há vigor em você ainda, abra sua boca e dê uma palavra de adoração, de louvor ao Senhor. Uma juventude forte é uma juventude que ora. Aleluia. Pastores fortes são pastores que oram. Uma igreja sólida é uma igreja que ora. É por isso que Deus não afasta de nós a sua vara. E de tempos em tempos Deus permite que sejamos invadidos, que as nossas bases saiam dos nossos pés, para nos levar à oração. Terceiro, Deus permite que essas aflições nos sucedam para nos limpar moralmente. Porque quando nós estamos bem, a conta está paga, tudo vai de vento em polpa. Geralmente nós vamos nos entregando às paixões e às imundícias da carne, e um abismo vai chamando outro abismo, e em nome de poder curtir o que Deus tem para você, você vai abrindo concessões para pequenos pecados, e esses pequenos pecados vão se avolumando, tomando dimensões indomáveis, e de repente esses pecados estão te escravizando. Aí quando você está atolado no pecado, Deus abre, aleluia, a oportunidade de nações estrangeiras invadirem, entrarem e tomarem o que é seu, o que é meu, o que é nosso. E aí nós, quando estamos desnudados, despidos, nós começamos a fazer uma análise pessoal, começamos a olhar para o coração, para a mente, para a nossa vida, e começamos a dizer: o que eu tenho feito para viver isso? E nós reassumimos um compromisso com a pureza, com a santidade, com a integridade moral, e nós vamos ajustando a nossa vida, e por meio das dores Deus vai nos purificando, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos melhorando, Deus vai nos limpando. A gente muda o jeito de falar, a gente muda o jeito de pensar, o jeito de olhar para o outro. A gente vai se desvinculando dos pecados que vão nos escravizando, a gente vai se livrando deles. E quando alguém pergunta assim: por que você está fazendo isso? Você diz assim: eu estou fazendo isso porque eu parei. Foi na cama, no leito de um hospital, que eu parei para meditar em como estava a minha vida. Eu entendi o que é que Deus está querendo de mim. Eu entendi que Deus está me chamando para um momento de conserto, um momento de ajuste de condutas, e eu sei que Deus há de me ouvir, derramar o sangue purificador e maravilhoso do seu Filho Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário sobre a minha vida, há de derramar sobre mim o teu Espírito, e há de me lavar pela água maravilhosa, cristalina e limpa da palavra. E aí quando você, aleluia, faz essa análise, muda o comportamento, aleluia, você se santifica. É por isso, irmãos, que está escrito na carta aos Hebreus: Deus repreende a todo aquele que Ele ama. E o escritor aos Hebreus diz assim: o que é que prova que somos filhos de Deus? É o fato de termos pão na mesa? Não. É o fato de termos roupa sobre o corpo? Não. É o fato de termos sucesso na vida? Não. O escritor aos Hebreus diz assim: o que prova que somos filhos de Deus é que Deus não afasta a disciplina e o juízo de nós. Aqueles que não são filhos de Deus, Deus os entrega cada vez mais, para que eles possam entregar-se ao pecado, fazer aquilo de forma mais abundante ainda. Por isso que está escrito: quem é sujo, que suje-se mais. Mas quando você é filho de Deus, Deus ele vai te cerceando, Deus vai te podando, Deus vai te limitando, e você vai saindo cada vez mais purificado, santificado, vivificado, renovado, avivado para a glória e honra e louvor do nome do nosso Deus. Fala para o seu irmão aí, diga para ele: o crisol é para a prata. Diga: o crisol é para a prata, o fogo é para o ouro.
Diga mais: o seu coração quem prova é o Senhor. É isso aí. O crisol é para prata, o fogo é para o ouro, mas e o coração? Quem limpa o coração, quem lava o coração é o Senhor. Aleluia! Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza. Levante a sua voz. Aleluia! E dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia! O Abraão estava se sentindo santarrão. Aí Deus aparece para ele. Olha que interessante. Ele já estava andando com o Senhor há 5 capítulos. E aí no capítulo 17 de Gênesis, Deus aparece para ele e diz assim: Abraão, tem uma palavra para você, meu filho. Qual que é? Anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Nem o pai Abraão fugiu dessa. O Isaac foi chamado e Deus disse: Isaac, anda na minha presença. O Jacó teve o caráter transformado. E os heróis de Deus tiveram que ter compromisso com a pureza, com a santidade, com a integridade. Deus quer levantar entre nós uma geração de homens santos, homens que dizem não para o pecado, homens que vão contra, aleluias, o mundo, na contracultura e na contramão do mundo, e mantém-se firme diante da presença de Deus, aleluias. Fala para o seu irmão aí, diga para ele: não interessa o que faz o mundo, Deus tem compromisso com você e você tem compromisso com a santidade. Acabou, não interessa o que faz o mundo, não interessa como as coisas andam lá fora, não interessa como que as situações, aleluias, se passam no mundo, não interessa. Deus quer um povo santo, zeloso e de boas obras. Porque é que Deus permite que passemos por aflições? Deus permite para arrancar o nosso orgulho. Deus permite, aleluias, glória a Deus, para nos fazer orar, para nos santificar, mas acima de tudo, para nos dar uma experiência de termos um testemunho para contar. Fala para o seu irmão aí: Deus quer dar uma experiência para você ter um testemunho para contar. Aleluias, aleluias, aleluias. Não tem uma frase